Em 2017, o Observatório Nacional completa 190 anos. Isso quer dizer que foi uma das primeiras instituições criadas no Brasil para trabalhar com ciência. O Observatório foi criado em 1827, no Rio de Janeiro, que era então a sede do Império no Brasil. No início, o Observatório ocupou instalações improvisadas. Depois mudou-se para o Morro do Castelo, né? Inclusive ocupando uma posição de referência no centro da cidade do Rio, e só então, no início do século XX, é que conseguiu construir esse campus aqui em São Cristóvão, onde está instalado até hoje, desde 1920. Quando foi fundado em 1827, o observatório, a exemplo de outros observatórios nacionais no mundo, se dedicava a um conjunto bastante amplo de ciências. E tinha, então, o objetivo de realizar observações astronômicas, tá? Principalmente focado na determinação da hora local, e instruir alunos da escola militar. Mas, além disso, trabalhava na determinação de posições geográficas, que era muito importante para a demarcação de fronteiras da jovem nação, e também na determinação do clima, como era comum nesse tipo de instituição. E olha que, falando de determinação do clima, o observatório implantou a primeira rede de estações meteorológicas que cobria o território nacional, e isso ainda no início do século XX. Bom, há 190 anos que o observatório se dedica à astronomia. Isso desde uma época em que, por exemplo, não existia fotografia. Como é que eram feitas as observações? O astrônomo observava por um telescópio refrator, uma luneta, e desenhava o que via. Desde então, a astronomia conheceu um enorme desenvolvimento científico e tecnológico. E, apesar das dificuldades que tem a ver com o nosso modelo de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, apesar disso, o observatório conseguiu acompanhar esses desenvolvimentos. E hoje, os grupos de pesquisa consolidados atuam em todas as áreas da astronomia, com observações em modernos telescópios e com uma estreita cooperação científica internacional, o que é mais importante nessa área. Bom, segundo aspecto, no que diz respeito ao trabalho de conhecimento no território brasileiro e de suas potencialidades. Ao longo desses 190 anos, o observatório coordenou diversas expedições de demarcação de fronteiras nacionais. Inclusive, tomou parte e coordenou, melhor dizendo, a expedição que demarcou o Planalto Central do país, uma missão que foi conhecida como Missão Cruz, como referência a Luiz Cruz, que era então o diretor do Observatório Nacional e coordenou esse trabalho. Esses trabalhos eles tinham uma abrangência muito grande, e acabaram se constituindo nos primeiros relatórios ambientais do Brasil. Hoje, com a evolução dessas disciplinas de conhecimento do território, conhecimento do meio ambiente, conhecimento da terra, o observatório acabou se consolidando como um importante centro de pesquisa em geofísica, não só voltado para os fenômenos físicos da Terra, calor, magnetismo, gravidade, mas também para o desenvolvimento de métodos e técnicas aplicadas à prospecção de petróleo, de minerais e estudos ambientais, entre os mais importantes. Bom, 3. Desde a sua criação, o Observatório Nacional é responsável pela geração e pela disseminação da hora legal brasileira. E essa história começa lá atrás, há 190 anos, quando ainda não estavam instalados nem energia elétrica e nem telégrafos no Brasil. A hora era determinada pela passagem de estrelas previamente catalogadas pelo meridiano local e disseminada pela subida de um balão localizado na torre do observatório no Morro do Castelo.
A partir de então, de lá para cá, essa área também sofreu um grande desenvolvimento, né? Uma área que veio a ser chamada de metrologia em tempo e frequência, mas o observatório continuou e ainda hoje é o responsável pela geração e a disseminação da hora legal brasileira. Aqui estão instalados os padrões atômicos que fazem o padrão primário da hora legal e também, a partir daqui, é disseminada a hora para todo o território nacional, agora por via eletrônica. E 4, finalmente, no que diz respeito ao ensino, o Observatório Nacional oferece cursos para formação de pesquisadores de mestrado e doutorado em astronomia e geofísica. Bom, então, nesses 200 anos, talvez a marca maior da história do observatório seja a sua persistência, a sua ação continuada, sem interrupção, atravessando os diferentes momentos políticos da história do Brasil. Nesses quase 200 anos, talvez a maior marca da história do Observatório Nacional seja a sua persistência, a sua atuação continuada, sem interrupção, atravessando os diferentes momentos políticos da história do Brasil. Sempre realizando pesquisa e prestando serviços relevantes ao país. Esse é o Observatório Nacional e a ciência aqui produzida é um patrimônio dos brasileiros.